E vamos aqui então para a nossa primeira notícia de uma pessoa que também não está contente com os caminhos ou potencial da inteligência artificial, que é, senhoras e senhores, o cofundador da Rockstar. Rockstar que fez aí, poxa, Red Dead Redemption, pra quem não joga muito videogame, né? Fizeram esse jogo aí maravilhoso de Velho Oeste, o próprio GTA, fizeram Bully, um clássico também, né? Pô, sim. E o que acontece? O Dan Houser, ele comparou a inteligência artificial com a doença da vaca louca. Vocês lembram como é que a doença da vaca louca, Pois é. ela começou por alto, É, assim, porque de memória? você dá carne de vaca pra vaca comer, não é isso aí? Isso, e Ah, aí é? deu uma ziquezira na proteína lá, que eu esqueci o nome, e aí a vaca ficou doidona e tal. E o que ele tá argumentando, e muito em resumo, é que aí o Rolandinho vai saber explicar melhor. É que a IA, por se alimentar da própria IA, né, você começa a criar, vou jogar pra você aqui, quase como essa retroalimentação que com certeza tem informação equivocada, e daqui a pouco você tá tendo a internet, aquela teoria da internet morta, né? Que a internet é feita de conteúdos de IA e você acha que aquilo é natural. Enfim, ele é absolutamente contra. Como é que você vê essa visão dele aí, Rolandinho? Vou tentar explicar o mais resumido possível, porque não é um assunto muito simples, mas hoje em dia o paradigma da inteligência artificial teve que era o seguinte. Primeiro, será que a inteligência artificial melhora na mesma proporção que a gente aumenta a quantidade de processamento e a quantidade de informações? Que os eixos para você alimentar, seriam 3 possibilidades, tá? Você pode criar soluções de tecnologia novas, ou seja, alguma sacação na hora da modelagem, que foi o Transformer, eu não sei o que. Tipo assim, teve uma coisa que aconteceu, teve várias coisas, né? Os degrauzinhos que fizeram a inteligência artificial, digamos assim, explodir e virar esses modelos, né? Que a gente tem, os LLMs hoje em dia. Então, por exemplo, teve uma grande ideia que foi o Transformer. Então, foi um passo muito importante tecnológico de modelagem que gerou um avanço muito grande. Então, estava bloqueado esse avanço e aí essa ideia nova desbloqueou um avanço muito grande. Então, assim, um caminho seria alguma coisa nova que surge. Aí você tem outra coisa que você pode aumentar, é a quantidade de dados que você põe na hora do treinamento, tá, pessoal? Que muita gente confunde isso também. Uma hora de treinar é uma coisa, a hora de usar é outra. Quando você está usando e ela busca alguma coisa no Google, ela não está treinando, ela está lendo o Google igual você faz, interpretando aquilo, te dando a pesquisa, entendeu? Ela não está sendo treinada naquilo, é um momento separado. Então, a quantidade de dados que você põe na hora do treinamento. E a terceira coisa seria justamente a quantidade de computação, quantidade de processamento que você disponibiliza. O processamento seria meio que as ligações de neurônios ou os neurônios Isso, seria exatamente, é você criar um super data center, um computador imenso que vai interpolar essas informações na hora do treinamento de formas diferentes. Então você vai deixar lá 1 ano num hipercomputador, aquelas informações ali ruminando, digamos assim. E aí o que o modelo de linguagem faz é que ele vai deduzindo uma modelagem da realidade a partir da análise dos dados, entende? Então é isso que ela faz. Ela modela um mundo, né, baseado nos dados que você vai dando para ela. Então quanto mais rico é a base de dados e mais processamento tem, mais esse modelo vai ficando mais completo, mais complexo, com mais áreas, com maior capacidade de abstração. Então esse, digamos assim, é a ideia central. E essa crítica que ele está fazendo, aí eu abro para perguntas pra gente conversar, tá? Essa crítica que ele está fazendo é uma crítica que muita gente que entende inteligência artificial coloca como uma fronteira a ser rompida e uma grande área de dúvida, que é: quando os dados disponíveis na internet começam a rarear, como é que a gente consegue mais dados? Então, uma das coisas que as empresas já fazem, e é meio secreto isso, porque elas não revelam como elas treinam as IAs, então a gente fica sabendo isso por um insider, por alguém que vaza uma informação, mas já se sabe que o que elas fazem? Elas colocam outros modelos para gerar informações novas. Então, por exemplo, novos artigos, você pede para ela relacionar 2 coisas, ela te dá uma terceira. Então, eles estão criando dados a partir dos dados que existem. Exato, um novo conteúdo que aí seria usado no treinamento desse próximo modelo, que não acontece sempre o treinamento, entendeu, gente? É de intervalo em intervalo. Lança aí eles começam o próximo treinamento. Então aí qual é o dado que vai nutrir essa inteligência artificial? Então eu vou parar por aqui só pra vocês entenderem de onde vem a crítica dele e a gente pode falar o porquê que essa crítica talvez não seja assim tão simples do jeito que ele colocou. Mas é isso, é uma crítica válida. O Rolandinho é professoral, você viu, Didi? Ele contou o tempo, ele deve ter posto um cronômetro.
saber. É foda. E ele fez eu entender por que essa Excelente. comparação com a doença da vaca louca, ela faz muito sentido dentro da explicação. O que eu achei interessante é porque isso, o que você colocou, e se eu entendi certo, se eu entendi errado, me corrija, a fronteira da inteligência artificial é a capacidade que o ser humano tem de gerar novo conteúdo ou dela mesmo de produzir novo conteúdo. Porém, o dela de produzir novo conteúdo, a gente nem vai saber se é válido, né? Se é verdadeiro, porque ela pode só criar uma porra nova, falar que é ok e tá ali. E aí ela vai, porra, Porque quem ela vai precisa, confiar numa né? parada dela? Vê se é isso, Rolandinho, aquela coisa clássica de robô de ficção científica. O objetivo dela é coletar informações. Se não tem mais informação para coletar, eu vou inventar a informação, porque aí eu posso coletar a informação. É um caminho lógico, só que robótico ainda, né? Então, aí começa a entrar numa zona um pouco técnica, assim, mas eu acho que eu vou tentar filtrar a parte interessante. E, de novo, gente, eu não sou nem cientista da computação, sou só um grande interessado. Relaxa. Por conta lá do meu canal de ciência, eu acabo lendo bastante, tal, mas, né, pesquisem aí também. Sim. Mas acho que a parte interessante é a gente entender que para um modelo que abstrai do mundo, todas as informações que você dá para a inteligência artificial, ela cria uma espécie de abstração através de números. Eu não vou nem querer usar matrizes, mas é por proximidade numérica. É um negócio mega complicado, mas é uma questão de aproximação. Então as coisas no treino de uma inteligência artificial, elas não são as palavras em si, elas são quase como se você passasse uma ideia por um monte de filtros e esses filtros colocassem essa ideia, essa palavra, essa frase posicionada num espaço tridimensional que ela tá mais próxima de certas coisas e mais distante de outras coisas. Então ela consegue captar o sentido das coisas de um jeito mais profundo do que o que a gente normalmente, instintivamente acha. E é o jeito que o nosso cérebro também faz. É similar. A gente não associa uma coisa, um aspecto de uma coisa com outra. A gente faz uma coisa super multifacetada. Quando você fala a ponte de São Francisco, é a cidade, é a cor, é o lugar onde ela está no mundo, a coordenada geográfica, é o sentido semântico na literatura, são todas as referências, e isso posiciona essa ideia num certo lugar. Então eu só tô falando tudo isso para vocês entenderem que informação pro treinamento de um modelo de linguagem não é só um paper, não é só um livro, não é só um texto com sentido. Por exemplo, para um modelo de inteligência artificial, a imagem de uma webcam filmando, sei lá, um rato andando no chão, é uma fonte nova de informação muito grande, porque ela vai deduzir questões da física do nosso universo, ela vai deduzir questões da refração da luz nessa imagem, ela vai conseguir olhar o rejunte ali, então ela vai ver que é poroso, ela vai ter uma compreensão um pouco melhor da diferença entre o rejunte e o azulejo. Vocês estão, eu não sei se tá muito abstrato, mas a questão é que quando as pessoas mais de humanas falam disso, elas entendem, não, estão usando os modelos para gerar novas informações, porque acabaram todos os livros, então agora vai ter que ser um monte de bobagem e fake news, e a IA vai treinar na fake news e vai ficar muito louca. Sim, não é que isso não exista, mas não é só disso que nós estamos falando, e isso abre um horizonte para novas informações que não estão na internet ainda, mas que vão ser adquiridas através de sensores, de câmeras, de dados que a gente ainda não está alimentando esses modelos, entendeu? Cara, eu acho que tem também um fator interessante que traz aí pra gente, enquanto ser humano, que faz daquela informação aquilo. Por exemplo, como é que eu vou explicar pra IA que uma cadeira é aquilo lá? Primeiro de tudo, eu tenho que entender o que é uma cadeira. Primeiro, cadeira é uma palavra que aponta por uma convenção social para um objeto ali. Só que esse objeto tem 1 milhão de formas. E aí, porra, como é que você resume uma cadeira de maneira analítica para um robô? Tipo, tu fala, cara, cadeira é um objeto que você senta. Aí o cara vê um muro, uma pessoa sentada, fala, ele tá sentado na cadeira. Aí tu fala, não, tem que ser móvel. Aí ele pega, sei lá, uma bola, o cara tá sentado e fala que a bola é uma cadeira. Aí não, tem que ter pernas. Exato. Aí vê um ser humano sentado sobre outro ser humano de 4 e fala, cadeira. Puta, eu acho essas paradas muito interessantes, porque se a gente for embalar na ficção científica, né, e usar a ficção científica da melhor maneira possível, que é usar o futuro, o espaço e a tecnologia para falar dos problemas humanos, o que define as coisas que a gente fala e que a gente vivencia da nossa realidade como aquilo mesmo. A maneira que eu interpreto a cadeira, o que eu interpreto um muro, é a mesma maneira que o Rolandinho interpreta uma cadeira e um muro. Tipo, tecnicamente sim, mas esses pormenores, né? E aí? A inteligência artificial é uma porra dessa. E é bizarro porque ela tá interpretando, irmão. E voltando um pouquinho aqui pro jogo em si, eu acho que é bacana também a gente pontuar o seguinte, que o GTA, todos os jogos de videogame têm inteligência artificial. Não é isso que ele quis dizer, né? Ainda mais o GTA, os jogos de mundo aberto, você tem trocentos mil programas rodando ali, né, para cada
da pessoa, tem vídeos brincando com isso, né, do universo do... Você chegou a jogar o Red Dead Redemption, ô, Rolandinho? Sim, inclusive acho só legal pontuar que, se eu não me engano, posso estar errado, mas ele não está mais envolvido com a Rockstar, tá? Não. Ele é criador, né? Acho que ele vai fazer, pelo que eu entendi, ele tá criando um roteiro agora que vai ter a ver com inteligência artificial, ele é um conteúdo que vai falar sobre isso, e aí é daí que ele foi perguntado e ele deu essa declaração polêmica aí. Ele saiu da Rockstar. Sim. E há um rumor há tempos de que talvez um dos motivos do jogo estar ficando tão caro e a expectativa, a especulação, etc., seria de que os caras vão implementar algum tipo de inteligência artificial para além das que eles já implementavam, onde você, quem sabe, possa ter interações livres com determinados personagens. Imagina que foda você chegar num... Já tem, cara. Isso o Fortnite fez há algum tempo a parada do Darth Vader, que foi muito interessante, onde você tem botava alguns ele no seu grupo de chat. fala. Mas recentemente o pessoal até do chat lembrou, lançaram um jogo gratuito aí, lindo, muito interessante, um MMOzão, RPGzão, chamado, eu chamo de Will Smith, que é Where the Wind Meets, né, sei lá, que é Aguardar é o Will Smith. É, o Will Smith. E a galera até comentou aqui, ó, o jogo Where Wind Meets fez algo, vou botar aqui na tela pra galera ver, pra exibir o comentário, fez algo legal com o IA, tem vários NPCs no mundo que é possível conversar com eles e eles vão atuar sendo aquele personagem perfeitamente. É legal pra quem gosta de descobrir o lore. O pessoal ensaiou isso também com Skyrim, que é um grande laboratório nos mods, meteram um mod lá básico de conversa, fizeram no Cyberpunk também, naquele barzinho que você vive conversando com a galera, lá vira um hub de missões. Exatamente, esse jogo aí que o Didi falou parece que é um negócio mais... E aí tinha essa especulação, né, se eles iriam explorar esse caminho no GTA. A dúvida, Rolandinho, que eu fico assim, não que o jogo vai adquirir, outro dia eu fiz essa brincadeira no jogo aqui, o jogo vai... no próximo notícia, GTA adquire consciência, sei lá, né? Mas assim, dependendo do nível de liberdade, aí eu não sei se eu tô indo muito pra um sci-fi, eu quero a sua opinião. Você pode perder o controle dos personagens, eles podem começar a falar, cara, eu não quero aqui ficar nessa loja aqui vendendo bebida pro jogador, eu quero ir lá fora ver o que tem, ou então... Ele sai do jogo, tipo isso ali. Vou para o YouTube agora. Ou então até problemas assim, do tipo... Porra, eu lembro de um problema que rolou, não era no Skyrim, eu acho que foi, vê se vocês já ouviram, talvez o Rolandinho tenha ouvido isso numa das leituras dele, algum Oblivion. E aí é o seguinte, eles tinham uma cadeia lá que tinha 2 guardas e um prisioneiro, que você, jogadora, dado momento você tinha que ir nessa torre pra encontrar com esse prisioneiro, ele ia te dar uma informação. E aí, toda hora que nos testes o jogador chegava lá, o prisioneiro tava morto, a porta trancada. Aí nego, cara, como é que ele morreu? Não sei e tal. E os guardas lá de fora. Alguma coisa matou e os guardas não viram. Meu irmão, semanas os caras tentando entender o que tava acontecendo. Isso eu tô falando de provavelmente 15 anos atrás, talvez, né? Um pouco antes dos caras. Cara, eles descobriram que a inteligência artificial dos soldados, eles tinham que comer. A cada hora eles comiam, tinha frutinha e tal, não sei o quê. Só que chegava uma hora que acabava a comida dos guardas. E aí tinha um pão dentro da cadeia. Eles entravam no combate lutavam com o cara, coitado, o maluco tá lá de tanga, morria, eles comiam o pão, fechavam a gaiola e ficavam lá fora, guardando o cadáver do cara. Caraca! Cara, né, maneiro pra caralho. Interessante do alinhamento, né? Enfim, uma vez eu estive aqui e a gente conversou um pouco sobre isso, mas é isso, né? Uma das grandes áreas de segurança da interpretabilidade, que é você entender o que está acontecendo dentro da máquina, né? Porque a gente treina a máquina, mas a gente não entende a matemática, a programação exata ali de dentro, a gente não entende, né? É uma coisa que a gente treina a máquina, né? É uma outra lógica de criação de programação. Esse problema do alinhamento aí fica bem ilustrado, porque nesse caso, o NPC, que era o guarda, ele, digamos assim, ele tem um objetivo que é se alimentar, que passa por cima, digamos assim, de um objetivo que pra gente é muito óbvio, porque a nossa modelagem humana coloca, digamos assim, a gente entende que a vida do prisioneiro é a coisa mais importante naquela cena. Mas se você não programa bem a inteligência artificial, ela não entende essa hierarquia, ela tá usando uma outra ética, né? Que tá embutida ali, onde a hierarquia tá toda invertida, então ela segue a ordem, porque mesmo quando você pede para um ser humano seguir ordens, você pode culpabilizar um ser humano, por exemplo, eu falo assim, pô, Afonso, vai até Santa Efigênia e busca uma
HD pra mim? Aí ele mata 8 pessoas até aí na Santa Efigênia. Ele falou, não, era mais rápido passar pela calçada, então eu fui lá e peguei o HD pra você. Né? Agora, pra gente, eu poderia mandar o Afonso pra cadeia, que eu falo, meu, é óbvio que você não poderia atropelar pessoas pra chegar mais rápido na Santa Efigênia. Mas pra um robô, se a gente não tem o cuidado de alinhar, né, alinhar ele com a gente, acaba tendo esse tipo de dissonância aí, de bizarrice. O Asimov, ele antecipou isso, né? Preveu tudo, famosa personagem lá, se não me engano, Susan alguma coisa. Ela era uma psicóloga de robôs, né? Uma psicóloga positrônica, eu não lembro exatamente. E ela usava, de certa maneira, a psicologia humana para lidar com os cérebros positrônicos dos robôs, porque a parada era tão complexa dentro da matemática dos cérebros positrônicos, no caso, né, numa suposta inteligência artificial, que é mais prático você deduzir as coisas de acordo com o comportamento e com as lógicas verbais muito parecidas com os humanos fazem. Esse paralelo é muito próximo, se a gente for falar pra pensar, né? E aí, cara, isso há quantos anos atrás? Porra, sei lá, 50, 40 anos atrás? E aí, usando só um gancho pra explicar um negócio que você falou, que eu achei interessante, que era aquele lance de você explicar pro robô que é uma cadeira, que o ser humano consegue sentar também numa, sei lá, numa bola, tal, e aí ficou meio estranho esse negócio de ficar sentando em bola. Mas, enfim, é difícil, né? Porque você teria que ter uma estratégia pra explicar isso. Mas é engraçado porque tem uma semelhança com o jeito que esses modelos aprendem e o jeito que, por exemplo, um ser humano aprende, que é meio de apreender mesmo, é de deduzir a partir da interação, entende? Então, para um ser humano, esse é o início do paradigma da inteligência, da evolução da inteligência artificial, que é você criar uma forma de você mostrar a semelhança entre coisas para um modelo de inteligência artificial, de uma forma que ele deduza o que é um cachorro. Essa foi uma das grandes coisas que aconteceram nesse desenvolvimento. Ele tem que diferenciar um cachorro de uma cadeira, tudo bem, mas e diferenciar um cachorro de um gato? Ambos têm 4 patas, ambos são pets, têm um rosto semelhante. Como é que a gente consegue esse grau de diferenciação, sendo que para uma criança, às vezes para um bebê, para uma criança muito jovem, ela já sabe o que é um gato e o que é um cachorro, ela já conseguiria separar. O ser humano tem essa capacidade de aprendizado muito mais eficiente, porque a gente com poucos exemplos, eu te dou 3 exemplos e você já entende a diferença. Enquanto que esses modelos, por isso que eles gastam tanta computação, porque para você modelar o mundo dentro do modelo, né, para você conseguir dar uma perspectiva para ele onde ele entende que uma bola, mesmo que dê para sentar em cima dela, ela ainda entra no grupo bola e a cadeira tá num grupo completamente diferente de coisas, eu preciso dar muitos exemplos e usar uma computação extremamente sinistra até que ele entenda, entendeu?